e a conservou para que nós tivéssemos as suas palavras hoje em nossas mãos, que o Senhor continue nos abençoando através desta palavra. Que seja assim. Quero falar hoje sobre esse tema, essa palavra bem especial, que é propósito. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João 11. Vamos ler o versículo 15 e depois a gente caminha aqui naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. João, capítulo 11, versículo 15 diz assim: E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até Ele. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no meditar da sua palavra. Propósito é algo importantíssimo para as nossas vidas. Jesus só agia com propósito. E eu já contei essa história aqui, mas foi a que me veio ao coração logo que eu comecei a estudar esse texto, lá no Comando Militar do Sudeste, lá no Ibirapuera. Tem um quartel do Exército, que é o Comando Militar, e tinha um major que ele olhava para a praça, da janela dele, ele olhava uma praça interna no quartel, e tinha um banco. E todos os soldados passavam lá e colocavam o pé no banco para amarrar o cadarço, o coturno, o que fosse, né? Bom, o banco era muito mal utilizado e aquilo foi irritando o major, e ele mandou pintar o banco. E aí a pessoa acabou de pintar o banco naquela época, tinta óleo, demorava para secar. Quem lembra disso? Quem tem mais de 40? Gente, aquilo lá não era de Deus não, aquela tinta lá. Aí ele mandou pintar o banco, a hora que acabou de pintar, veio um soldado e pôs o pé no banco. Sujou o banco. Ele mandou pintar de banco e falou para colocar uma sentinela do lado do banco para ninguém pôr o pé sobre o banco. E saiu de férias. Saiu de férias, ficou 30 dias de férias. Quando ele voltou, estava lá a sentinela do lado do banco lá. E aí ele chegou, ele achou estranho e falou: o que você está fazendo aí? Não sei. Mandaram ficar aqui do lado do banco. Criaram uma escala, 3 soldados por dia, trocando diuturnamente, né, a guarda para ficar do lado do banco. Ninguém sabia por que estava ali. Não tinha propósito. Para o major, tinha um propósito, mas para aquele soldado, agora vocês imaginem, um soldado ficar 4 horas em pé do lado de um banco, aí descansa 8, fica mais 4, descansa 8, é assim que a gente faz, né, no quartel. Ficar em pé do lado do banco sem saber por quê. Nós precisamos de propósito, senão nós não entendemos o que nós estamos fazendo nesta vida. Não entendemos o que nós estamos fazendo com nada nesta vida. O que é propósito? Então, propósito é a razão fundamental pela qual algo existe, é feito ou é realizado. É a intenção subjacente, o objetivo maior ou a finalidade que guia ações, decisões e a própria existência de algo ou alguém. Nossas vidas precisam de propósito, senão elas perdem o sentido. Casamento. Se você casou e não sabe por quê, o seu casamento vai ser terrível. Se você casou com o propósito, por exemplo, de ser feliz, você já errou. Porque você
quando se sentir infeliz, vai questionar o seu casamento. Se você casou com propósito, sei lá, XYZ, e isso não acontecer, acabou o seu casamento. O casamento é uma instituição dada por Deus para que nós tenhamos alguém que seja a nossa adjutora, aquela que está ao nosso lado, que caminha conosco em todas as coisas. Não apenas na alegria, mas como a gente fala, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. O propósito do casamento é Deus colocar dois seres para se completarem e multiplicar a sua criação sobre a terra. Esse é o propósito do casamento. Então, se você não entende isso, seu casamento vai ter muita dificuldade. Existe na vida do homem o que se chama crise da meia-idade. Ela acontece ali pelos 40 anos, um pouquinho antes para alguns, um pouquinho depois para outros. Quando o homem olha para trás da sua vida, o tempo que ele já viveu e fala, eu não construí nada que eu gostaria. E ele olha para frente e fala, não tenho mais tempo para fazer o que eu quero. E ele entra em crise. Nessa fase de 35 a 45 anos de idade do homem, nós temos o maior número de divórcios no Brasil. Por quê? Porque ele, o homem, olha para a sua vida e fala assim, onde está o propósito? E ele joga tudo para o alto. Então, nós precisamos entender que isso é algo importantíssimo para a nossa caminhada. Nesse texto que nós vamos ler agora, Jesus ele tem dois propósitos específicos. Primeiro, mostrar, exaltar a glória de Deus. Segundo, fortalecer a fé dos discípulos. Esses são os dois propósitos que Jesus tem nesse texto de João, capítulo 11. Vamos ver? Diz assim o texto, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa parte, esse versículo eu acho fantástico para entendermos o processo de inspiração bíblica. Quando Deus usa homens inspirados, conduzidos pelo Espírito Santo para registrar, mas ele não tira as características do autor, daquele que está registrando. Porque esse texto, essa citação no versículo 2, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. O evangelista João, ele só vai contar isso no capítulo 12, no capítulo próximo. E aqui ele está dizendo, ele está escrevendo, e ele já lembra, fala assim, essa que eu vou contar a história no capítulo 12, é a mesma que vai fazer aquilo. Então a gente chama de anacronismo. Ele é uma citação fora do tempo, antes do tempo, fora daquele tempo. Mas isso mostra a riqueza da Bíblia e da palavra de Deus. Então, esse homem chamado Lázaro estava doente, tinha 2 irmãs, eles moravam em Betânia. Qual Betânia? A Betânia que dista 3 quilômetros de Jerusalém. É Betânia, próxima de Jerusalém, onde Jesus, quando ia a Jerusalém, muitas vezes ele saía para dormir em Betânia, na casa de Lázaro. 3 quilômetros de caminhada. Isso a gente pode perceber lá no capítulo 11, no versículo 18. Veja lá. Betânia distava cerca de 3 quilômetros
de Jerusalém. Mas Jesus estava em outra Betânia, a 30 quilômetros dessa Betânia, próximo de Jerusalém. Jesus estava na Betânia, além do Jordão. A gente percebe isso no versículo 40 do capítulo 10, diz assim: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E onde quer que João batizava? Vá lá para o capítulo 1. Capítulo 1 de João, versículo 28. E você vai ver. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então Jesus estava a 30 quilômetros dessa Betânia, perto de Jerusalém. Ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente. Provavelmente, para que o emissário saísse de Betânia e fosse até o outro lado do Jordão, 30 quilômetros, provavelmente ele gastou um dia para chegar lá. Tudo bem? Guarde isso, por favor. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Qual é o propósito dessa doença? É para a glória de Deus. Não é que Deus promove, ou Deus cria, ou Deus institui doenças para mostrar que Deus é poderoso. Mas qualquer evento em nossas vidas servem para exaltar a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, os mensageiros percorreram por 1 dia. Jesus ficou mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer? Que o propósito da vida dele era ser a luz do mundo, e ele precisava cumprir a sua missão enquanto era dia. Nós também. Nós precisamos continuar cumprindo aquilo que Deus exige de nós enquanto é dia, enquanto nós temos vida, enquanto estamos nesse mundo. E Jesus é a luz, a nossa luz, a luz deste mundo. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Nós entendemos depois, na continuação do texto, que Lázaro, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, veja, provavelmente quando o mensageiro saiu e chegou para encontrar Jesus, nesse processo, Lázaro já estava morto. Porque ele demorou 1 dia para chegar lá, Jesus demorou 2 dias esperando, e voltou e foi com seus discípulos para Betânia. 4 dias. 1 do mensageiro, 2 que ele esperou, mais 1 dia de caminhada, 4 dias. Quando ele chegou lá, Lázaro estava morto já há 4 dias. Então Jesus provavelmente já sabia que Lázaro estava morto. Ele disse assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. Por quê? Porque a morte para a gente, a separação de Deus não vai ser eterna. Vai ser como um fechar de olhos e abrir diante do Pai. Então Jesus usou essa referência e diz assim: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro
morreu. Foi bem claro, não é? E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. E aqui eu acho esse texto de uma sensibilidade muito grande, porque, veja, no versículo 3, eles dizem assim, aquele a quem amas está doente. E no versículo 14, 15, ele diz, estou contente por não ter estado lá. Puxa, que alento. Aquele que você ama morreu e você fala, Senhor, eu estou contente de não estar lá. Se Deus falasse para você, o que você ia falar? Por quê? Porque ele tinha outro propósito. Qual era o propósito? Para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E aí Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Já que é para ir para perto de Jerusalém, para voltar para a Judéia, vamos que acabou a nossa tarefa nesse mundo. Quero fazer 4 afirmações sobre esse texto. Primeira, uma afirmação que eu tirei do Wiersbe. Se Jesus Cristo não tem poder sobre a morte, todas as suas outras obras não valem coisa alguma. Para que os discípulos creiam, para que nós creiamos. Jesus ressuscitou Lázaro para que você creia, para que eu creia. Porque ele tem poder sobre a morte. Se nós não cremos nisso, a gente não vai crer em mais nada. Então, esse texto tem o propósito de aumentar a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Tudo que Jesus faz tem propósito. Segundo, até a morte tem um propósito. Até a morte tem um propósito. É muito interessante porque ninguém gosta de morrer, né? É verdade ou não? É mentira. Todo mundo gosta de morrer porque ninguém voltou para reclamar. Né? Ninguém volta para reclamar. A pessoa morre. Tem um livro aí, meio maluco aí de uma pessoa que escreveu, disse que a oração dela mudava até os céus. E disse que tinha um cara lá conversando com Jesus. E aí Jesus interrompeu a conversa e falou assim, não, vamos parar porque eu tenho que mandar de volta que a fulana está reclamando da sua morte. Ela quer você de volta e eu vou ter que mandar você de volta porque ela é muito poderosa. E ele falou, eu não quero voltar. E isso está num livro aí, não vou falar quem é. Eu sei que tem gente que já leu esse livro aí, não vou falar quem é. Mas a morte, ela também tem um propósito. Sabe por quê? Já pensou se nós fôssemos pecadores neste mundo e não morrêssemos? O que seria esse mundo? O inferno. O que vai ser o inferno? O lugar onde pecadores vão viver eternamente longe de Deus. Se nós não morrêssemos fisicamente, nós viveríamos sem propósito. Sem propósito nenhum. Então até a morte tem um propósito. O propósito de Deus para conosco não é nos encher de mimos, é nos aperfeiçoar. Senhor, eu estou doente, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Aí Deus fala assim, ainda bem que eu não estava lá. Porque Deus não existe para ficar respondendo o que a gente deseja, enchendo a gente de presente. Não é para isso que Deus existe. Tudo que Deus faz serve para nos aperfeiçoar. E por último, a última afirmação, a vitória ou recompensa, que eu falei domingo passado, é garantida nesta vida ou na eternidade. O seu irmão adormeceu. E aí quando ele se encontra com Marta e com Maria, elas falam, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Ele falou assim, não, mas ele vai ressuscitar. E elas falam, nós sabemos que na próxima vida ele vai ressuscitar. Não, ele vai ressuscitar agora.
Aí ele foi lá, ressuscitou Lázaro. E depois que Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu? Ele morreu de novo, depois de um tempo. Então, se a gente não receber a vitória nessa vida, a gente vai receber essa vitória garantida, essa recompensa garantida na eternidade. Tudo bem? Agora, o que isso serve para o nosso dia a dia? Como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, cada ação que realizamos deve ter como propósito glorificar a Deus. Nossa igreja vive com esse propósito. Vivemos para a glória de Deus. Então, eu estou na minha casa, eu vou fazer um jantar para receber os amigos. O que vai acontecer nesse jantar? A glória de Deus precisa ser exaltada. Eu vou passear, vou sair de férias agora, né? Vai todo mundo sair de férias, né? Geralmente nessa época os ricos viajam, os pobres ficam na igreja. E a nossa igreja é uma igreja que acho que deve ter muito rico, porque a igreja fica bem vazia, né? Nessa época do ano. Vai viajar para quê? Para glorificar a Deus. E assim por diante. Tudo que nós fazemos deve ter o propósito de glorificar a Deus. O que você fizer, faça para a glória de Deus. Mas isso que eu vou fazer não vai glorificar a Deus. Então não faça. Então não faça. Eu vou clicar aqui na internet e vou ver uma coisa que Deus não se agrada. Não clique. É simples. Tudo o que nós fazemos, cada ação deve ter o propósito claro de glorificar a Deus. Segunda aplicação prática. Outro propósito das ações de Jesus é fortalecer a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, você está passando por uma dificuldade, Deus está fortalecendo a sua fé. Mas não é só a dificuldade que fortalece a fé. A alegria também fortalece a fé. A gratidão também fortalece a fé. A doença fortalece a fé. E a saúde, quando glorifica a Deus, fortalece a fé. Ou seja, tudo que Deus faz é para que nós tenhamos a nossa fé melhorada, ampliada, aperfeiçoada. E a Bíblia diz, não por tudo dai graças. Deus, eu dou graças porque eu estou doente. Não é isso. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Eu estou passando por isso, mas eu sou grato, porque Deus está fortalecendo a minha fé. E por último, se não aceitarmos os propósitos de Jesus, nossa vida será sempre cansativa e pobre. Se nós não aceitarmos os propósitos de Jesus, nós vamos viver sem propósito. E muita gente, quando perde o propósito, entra em depressão, fica doente, fica amargo, fica perdido, leva uma vida de cansaço e não aproveita as riquezas que Deus tem. Portanto, nosso dever é olhar para esta palavra que nós amamos e seguir os propósitos que ela tem para as nossas vidas. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Esse propósito é para glorificar a Deus, é para fortalecer a fé e é para dar sentido para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Hoje não teremos a classe aqui do Salão Social. Ela retorna, em janeiro, quando a escola bíblica retornar. Então, os alunos de lá podem ficar aqui no templo ou ir para outra classe se quiserem. Vamos nos dividir agora as nossas classes de escola bíblica. Que o